Então, deixa eu voltar aqui. Então, como a gente estava, deixa eu abrir discutindo sobre gates, né? A gente define uma regra, usa um gate para definir uma regra, e aí, por exemplo, essa regra aqui de atualizar um autor, ela está dizendo que um registro que você tem de autor lá no banco de dados só pode ser alterado por quem criou aquele registro, né? Então, vamos observar isso aqui para entender o relacionamento dessa regra, né, usando o gate, com o que está definido lá no controlador, tá? Então, deixa eu fazer o login aqui. Matrícula sempre são essas, já são 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá. Então tá, logar com o usuário aqui. Beleza. Vou criar um autor, só para exemplificar essa regra aqui, a gente partir para o uso do policy mesmo. Então, vou criar um autor aqui, número 1, e vai ser por um autor 1 aqui. Pronto. Tá criado aí o autor, tá? Então, é o seguinte, deixa eu dar só uma diminuída aqui, então, tá, beleza. Então, tá aí, ó. Eu tenho um registro, esse registro foi criado por esse usuário 1 aqui, e aí tem uma regra que diz o seguinte, ó, se você for editar um registro, por exemplo, esse registro que eu estou colocando aqui, a regra só permite se o usuário do sistema no momento, o ID dele foi igual a essa variável aqui, userid, que mapeia quem cadastrou esse registro que está aqui na tela. Então, como foi o usuário 1, né, que acabou de cadastrar, ele pode editar. Então, ele pode editar a hora que ele quiser esse registro aqui. Basta ele estar logado no sistema. Essa regra aqui, ela é definida nesse ponto, né, no arquivo Auth Service Provider. Tá aqui o nome dele, ó. E aí ele é aplicado nesse ponto aqui, ó, que é na hora que a gente vai fazer o update, né, a atualização. E aí, em que ponto é que realmente, de fato, isso acontece? Cadê? Edit. Tá aqui, ó. Então, aqui, nessa função edit, é a função que carrega esse formulário aqui, ó. Ele é onde eu tenho o preenchimento do formulário e o retorno para o usuário que está tentando editar. Aqui ele faz o seguinte, ó. Aqui ele aplica a regra. Então, ele usa essa função aqui, else, para ver se essa regra aqui ela vai ser aceita, né? Se o usuário que está atualmente no sistema usuário 1, ele vai poder editar o registro. Então eu passo o registro, o autor aqui, que eu estou tentando editar, que é essa linha aqui, ó, está nessa linha as informações, e implicitamente o Laravel pega o usuário atual do sistema, né? O usuário atual do sistema ele é carregado de forma transparente, a gente não precisa definir aqui, tá? Mas o Laravel vai se encarregar de pegar isso. E aí lá na regra, ele pega, que é essa regra aqui, ó, ele vai receber o usuário do sistema atual e no retorno aqui ele verifica se a pessoa pode ou não editar esse registro. Então, isso aqui basicamente o que a gente fez com o Gate. Deixa eu entrar com outro usuário para ver o que acontece, ó. A gente aqui já não pode editar esse registro de maneira alguma pelo seguinte, ó, e aí um outro ponto da aplicação. A gente tinha usado as diretivas do Blade para definir lá na interface gráfica a mesma regra, ó. No caso a aplicação, né? A regra foi definida aqui nesse ponto, no gate, e aqui nós temos a aplicação da regra. Então, com essas diretivas aqui, nas ações, né, na coluna das ações, eu tenho dois ícones, né, o de editar e o de apagar. E aí eu faço o seguinte, ó, se você pode, se o usuário atual do sistema ele pode atualizar um autor, que é essa informação que está nessa variável aqui, tá? Então ele vai disponibilizar o link. Caso contrário, a imagem fica aqui, mas esse link ele fica inativo. Então não tem o que fazer, a pessoa não consegue editar o registro, né? Já que eu estou logado agora com o usuário 2. O mesmo acontece para o caso do destruir o registro. Então, se eu eliminasse, por exemplo, essa regra aqui, eu não gosto de fazer comentário aqui. Se eu eliminasse, por exemplo, essa regra, e pronto.
Vou eliminar essa regra de edição aqui da interface, né? Então tá, o link aqui ele já ficou ativado, então vamos ver se a gente consegue editar. Ó, não consigo editar porque, embora na interface gráfica eu tenha desabilitado os testes aqui, né, para ver se a pessoa passa na regra ou não, lá no controlador o teste continua sendo feito. E aí, ó, se você não é permitido editar, que o teste é feito na linha 120 aqui do meu código, eu vou retornar, né, com essa seguinte mensagem de erro: ó, esse registro não é seu, e a pessoa não pode editar o registro porque de fato não foi ele que fez, né? Então tem aí a aplicação da regra. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. Tá. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora é ampliar o uso dessas regras. De que forma? Isso que a gente está usando ali são gates, tá? E aí os gates, eles são, se a gente fizer essa analogia, eles são parecidos com rotas que a gente define no web.php, tá? Então, por exemplo, a analogia seria o seguinte: se você quer uma rota para um determinado recurso da aplicação, deixa eu olhar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa rota aqui, ela é uma rota para a página welcome, tá? Que é uma página que a gente tem aqui que mostra basicamente isso aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Página welcome que a gente tem na aplicação é isso, essa página aqui, e lá no web PHP ela é registrada dessa forma aqui, tá? Agora, se a gente quer um conjunto de rotas mais complexo que vai servir para, que vai ter uma série de operações relacionadas a um modelo, por exemplo, da aplicação, uma entidade, por exemplo, que a gente vai armazenar no banco de dados, registros para ela, a gente pode pensar na perspectiva de controlador. Então a gente teria, tá? Se um gate, que seria uma regra, tá? É uma regra da aplicação, eu posso fazer essa equivalência aqui com uma rota, eu posso pensar que policy, tá? É equivalente a o que a gente tem como um controlador, tá? Por quê? Porque nesse arquivo aqui, policy, a gente vai agrupar um conjunto de regras, tá? E no controlador, a gente agrupa um conjunto de funções, né, digamos assim, tá? E aí cada função dessa aqui a gente associa a uma rota da aplicação. Por exemplo, ó, o controlador de autor aqui, ele tem as principais funções, né, implementam aqui as operações de um CRUD para esse modelo autor. Então, ó, eu posso no index mostrar tudo, no create eu recupero o formulário para cadastrar um novo autor. Essa função história aqui, ela é o complemento dessa função create, né, que é onde eu valido os dados enviados e salvo a informação no banco de dados. A função show, ela mostra um registro individualmente, né, de um autor. A função edit recupera o formulário para alterar algum registro no banco de dados, e update é o complemento dessa funcionalidade edit, e finaliza aqui com a função destroy, que é para remover um registro do banco de dados. Então esse controlador aqui ele agrupa todas essas operações que são relacionadas a um único elemento, que é um autor, tá? Então, nessa perspectiva, se a gente tem um conjunto de regras que vão ser aplicadas em um contexto particular, a gente pode agrupá-las em uma policy, tá? E aí a gente poderia pensar nessa perspectiva, que o gate está para uma rota, assim como o policy está para um controlador. E, inclusive, isso é uma analogia que é feita na própria documentação do Laravel, tá? E aí, assim, isso vai diferenciar o impacto das regras na aplicação? Não vai, tá? Isso não diferencia como as regras de fato afetam o comportamento da aplicação, tá? O que muda é de fato como você implementa isso. Então vamos fazer os testes aqui, e aí eu começo a resolver o conflito que aconteceu no código que eu estava falando para vocês na última semana, que é o seguinte, ó. Nesse controlador aqui, eu vou começar pela função, deixa eu remover isso aqui eu estava fazendo um teste, tá? Pela função
Cadê? Show, tá? Para explicar o que a gente precisa alterar aqui. Para isso eu vou mostrar para vocês as rotas da aplicação. Cadê? Deixa ele listar as rotas aí. Tá aqui, ó. Aí um ponto importante aqui, ó. Eu vou pegar a rota show para ilustrar o exemplo. Vocês estão vendo o seguinte: aqui onde tem a coluna URI, a gente tem autores, né? E barra autor, tá? Então, essa aqui é a rota que eu vou definir, que eu vou colocar, inclusive, lá na minha barra de navegação. O nome dela, se eu precisar usar o nome para se tornar mais fácil a codificação, seria esse aqui. Mas o ponto importante nessa rota é isso aqui, ó, autor, tá? Esse parâmetrozinho aqui que está entre essas chaves. E aí eu vou ilustrar um comportamento bem bacana do Laravel, que está relacionado a esse ponto da documentação aqui. Cadê o implicit model bind? Aqui, tá? Que é isso aqui que eu estava falando para vocês sobre... Cadê aqui? Implicit, aqui, tá? Que é um outro ponto da documentação do Laravel, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui, quando na função show do controlador, ele precisa receber um ID. Em que ponto é da aplicação, então, que eu passo esse ID para cá? É lá no arquivo home, tá? No template Blade, onde, por exemplo, se eu quisesse clicar aqui para ver os detalhes de um autor, eu clico nesse linkzinho aqui que eu criei, né, com o nome dele. Ó. Então, eu mostro as informações. A função no controlador responsável por mostrar isso aqui é a função show, que é essa função aqui, ó. Show, tá? Ela pega a informação no banco de dados, tá? E passa essa informação para o template Blade aqui, ó, através dessa função view. Então eu tenho o template show, que é eu vou abrir ele aqui e eu passo essa variável, tá? O template show é esse aqui. A gente já fez isso antes. O template show é simplesmente esse aqui, ó. Então lá no template show, ele já vai receber a variável, né, autor, e eu posso manipular ela como variável PHP e construir essa interface aqui para o usuário, tá? Então esse ponto é importante. Por que eu estou falando disso? Porque aqui, ó, se vocês observarem na função show do controlador, ele recebe um ID, eu faço uma busca no banco de dados, recupero um registro e passo esse registro através dessa variável autor, né, para o template que vai construir a interface. E aí, ela é nesse ponto aqui que a documentação, a meu ver, ela é falha, porque ela não deixa muito claro que quando você trata com policy, né, voltando aqui à questão da policy, quando você trata com policy, você tem que considerar um ponto importante aqui na sintaxe, né, que você usa para definir esses controladores, tá? E voltando aqui para a função show, o funcionamento dela, né? Lá no arquivo home, que é esse aqui, ó, que é onde eu consigo acessar um registro individual, né, clicando no nome do autor e ver as informações detalhadas dele, eu tenho um link. E aí esse link ele está aqui, ó. É o primeiro dado, né, de uma linha que eu tenha de registro aqui, ó. Tá aqui. Tá? A primeira coluna eu defino como nome e em seguida, quando eu começo a mostrar os registros dessa informação, eu tenho um link e esse link ele tem o nome do autor. E aí, como é que é construída a rota para esse link, né? O endereço para eu acessar? Eu vou ter o seguinte, ó, o nome das rotas, aliás, o nome da rota show, que é essa rota aqui, ó, autores, né, ponto show, aqui. Eu vou usar esse nome para indicar que eu estou tentando trabalhar com essa rota todinha aqui. Então, eu vou usar esse nome aqui e vou passar um parâmetro para essa rota. E o nome desse parâmetro vai ser o que? Autor. Por que eu estou colocando esse nome autor? Porque eu defini aqui, ó, que vai receber o nome autor, tá? E aí eu estou passando o valor de fato que é o ID, né? Então, como é que eu faço para observar de fato essa informação aqui no HTML lá, né, que é gerado? Se eu inspecionar o código da página, cadê aqui? Por exemplo,
Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê? Onde tem aqui o registro? Aqui. Ó, se a gente inspecionar isso aqui, deixa eu dar uma organizada aqui, ó. Tá aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí o link que foi criado? Ó, o link que foi criado para esse registro aqui é esse, ó, que é um endereço local, né? Mas ele está aí usando o virtualhost. Eu tenho aqui o barra autor, né? Barra autores, que é o que eu poderia acessar via a barra de navegação, e eu tenho um barra 8. Então, essa informação aqui, ela vai ser enviada para o controlador, né? Quando eu clicar, tá? E aí ela vai chegar aqui. O que acontece aqui é o seguinte, ó, como eu estou usando o ID, o que o Laravel vai fazer é pegar esse valor 8, fazer essa busca e processar a informação. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu não preciso fazer essa busca, tá? Assim a aplicação vai funcionar. Essa é a nossa expectativa. Eu alterei aqui a função show. Deixa eu dar só uma organizada no código aqui, pronto. Tá. Então eu alterei a função show, eu não faço mais a busca, eu já passo aqui uma variável autor e essa variável vai diretamente para a minha interface. Então vamos fazer o teste aqui. Aqui, ó, eu consigo, tá, acessar da mesma forma o recurso com essa opção. E aí foi nesse ponto aqui que houve o problema lá com o uso das policies, porque quando a gente está trabalhando com policy do tipo de recurso, que é o que eu vou mostrar inicialmente, esse mapeamento aqui ele precisa ser feito para que o Laravel saiba que você está passando para cá uma variável desse tipo. Eu vou explicar os detalhes, mas é importante que tenha essa definição aqui. E aí, como é que acontece a mágica aqui, então, para que, por exemplo, quando eu tenho o home, aqui no home.blade eu tenha a passagem de um valor numérico, o ID, né, do autor, né, que nesse caso aqui é 8, nesse exemplo aqui é 8, e lá no controlador ele vai pegar um registro completo, né, que seria todas as informações do autor e passar para essa página que vocês estão vendo aí. Como é que acontece? Isso acontece aqui, ó, no que ele chama de, perdi de novo o link, aqui, ó, implicit bind, né, seria vinculação implícita, digamos assim. O que ele faz aqui é o seguinte, ó, se você, lá nas suas rotas, quando você define, por exemplo, deixa eu pegar o nosso exemplo aqui, ó, lá nas rotas, se você define uma variável, um parâmetro lá na rota, por exemplo, com esse nome, barra, aliás, chave, autor, chave, por exemplo, e lá na função do controlador associada a essa rota, você usa, né, o nome da classe, por exemplo, e o nome da variável, o que o Laravel faz é o seguinte, ele vai pegar esse código, que a pessoa está colocando aqui na barra de navegação, o 8, por exemplo, e ele vai fazer uma busca no banco de dados por um registro que tenha o ID igual a 8. Se esse registro existir lá, ele pega todas as informações e você tem o objeto todo pronto aqui para uso. Então você não precisa dessa etapa aqui, ó, de fazer uma busca no banco de dados. Você não precisa disso para encontrar todas as informações do registro. Então esse ponto é importante para o que a gente vai fazer mais adiante. E aí eu vou alterando algumas partes aqui, mas é sempre em cima dessa vinculação aqui, tá? Conseguiram entender essa parte? Tá, beleza, beleza. Então, deixa eu continuar, né? E aí, agora, de fato, a gente entra no que eu queria mostrar para vocês, que são as policies, né? Eu já tenho um arquivo de policy aqui criado, tá? Ó. E para a gente criar um arquivo de policy, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu limpar aqui, ó. Tem um comando do artisan, tá?
que a gente pode fazer arquivos de política, né? Eu vou criar aqui um autor 2 policy, só para fazer um teste, tá? Eu não vou usar isso aqui não. Se eu criar esse arquivo aqui, ele vai aparecer para mim lá na pasta app do projeto, tá? Dentro da pasta app eu vou ter uma outra pasta chamada policies. Se você não tiver criado nenhuma policy ainda, quando você criar a primeira, ele vai criar essa pastinha para você. E aí você tem um arquivo aqui, ó. Esse arquivo autor 2 policy aqui, ele está vazio, tá? Então eu ia adicionando aqui as minhas funções, e dizendo o que essa função fazia como meio para garantir, né, que a pessoa vai acessar um determinado recurso ou não, tá? Então seria essa uma possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte, ó, que aí seria autor policy, e aí eu indico, ó, um modelo associado a essa política que eu estou tentando criar. Provavelmente ele vai dizer que já existe, né, um arquivo com esse nome. Ó, ele está dizendo aqui, ó, já existe, ok? Como já existe, ele vai estar aqui, ó, autor policy, tá? E eu já tinha mexido um pouco nele, né? Que a gente tinha iniciado os exemplos da última semana. Então tá aqui, ó. Só recapitulando, deixa eu voltar para a documentação de autorização para contextualizar aqui cada uma dessas funções. Tem funções aqui que ela tem um papel duplo, tá? E aí como é que eu sei como cada função dessa aqui se relaciona com o controlador, tá? É o seguinte, ó, nessa tabela que vocês estão vendo aqui no navegador, eu tenho o que ele chama de método, né? Mas a gente pode chamar de função também um método, tá? O método que eu tenho lá no arquivo policy, eu tenho, por exemplo, ó, view n, view, create, update e delete, tá? Se vocês observarem, eu tenho create duas vezes aqui e update duas vezes aqui, exatamente por isso, porque tem função na política, tá? Aqui, que ela tem duas aplicações, né? Ela tem uma funcionalidade dupla, digamos assim. Por exemplo, create. Create é uma política que eu posso aplicar ela tanto para a função create do controlador, quanto para a função store do controlador. Esse seria o mapeamento que a gente tem entre uma política e uma função do controlador, tá? Lembrando que esse controlador que eu estou especificando aqui nessa tabela é um controlador do tipo resource, tá? Que é um controlador que a gente constrói associado a um modelo, por exemplo, autor, ou qualquer outro modelo que você esteja trabalhando, e ele gera todas essas funções aqui, que seria basicamente um CRUD, né? Então, eu tenho esse mapeamento. E aí, para eu começar a utilizar essas funções aqui e fazer, de fato, as autorizações, eu preciso começar a fazer algumas alterações lá nos meus arquivos. Primeiro no Off-Service Provider, tá? Que é o seguinte, ó. E aí nesse ponto aqui eu começo a fazer a configuração da associação, né, da política que eu criei aqui para autor, nesse arquivo policy aqui de autores, tá? Com esse controlador. Então o primeiro ponto que eu vou fazer é o seguinte, eu vou registrar essa política aqui, tá? Então esse arquivo aqui, ó, aliás, essa declaração aqui, ela vai indicar o seguinte, que essa política que eu tenho nesse arquivo author policy, ela está associada a os registros do tipo autor, tá? Então está associada a esses registros. Quando eu for manipular a informação de autores, eu vou ter a aplicação dessa política aqui, tá? E aí, em que ponto é que eu de fato coloco as regras para serem utilizadas? Eu vou colocar, o primeiro passo vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar isso lá no controlador e dizer o seguinte, ó, autorizar o recurso, eu digo qual é a classe, vai ser autor class, tá? E poderia ser assim também, por exemplo, ó, eu poderia colocar esse nome também com uma string, mas eu vou usar o que está aqui na documentação. Então tá aí, ó.
Aqui, pessoal, seria o nome do parâmetro que ele vai usar nessas rotas aqui, ó. Vou organizar aqui, pronto. Esse segundo nome aqui, autor, está incompleto aqui, pronto, ponto e vírgula. Esse nome autor que eu coloquei ali, tá? É o que ele vai usar para associar a esse parâmetro aqui, ó, os parâmetros que eu tenho nas rotas para autores, tá? Então eu coloco esse nome lá. Então tá aqui também, ó. A partir do momento que eu autorizei lá, que eu coloquei as regras, ele já mostra uma diferença aqui. Eu vou colocar e retirar as regras lá para a gente ver o que significa essas declarações aqui, tá? Então tá, o primeiro código ficar aqui. Então eu já tenho a primeira aplicação da minha regra de autorização aqui, ó, tá? Como é uma autorização que eu estou considerando do tipo recurso, que compreende essa tabelinha aqui, ó, essas associações, então eu autorizo isso no construtor do meu controlador do recurso que chama-se autor, né? O recurso é autor, dentro do construtor do controlador que trabalha com esse recurso autor, eu estou colocando aqui a minha declaração, tá? E aí essa declaração aqui, ela vai usar a política que eu defini aqui, ó, tá? Essa política aqui e a implementação dela está definida aqui, ó, tá? Então, a gente já tem as regras definidas, que eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, tá? Mas o importante é que a gente teste. E aí foi nesse ponto que houve uma certa confusão, digamos assim, né? Então, tá. Outro ponto que eu vou fazer agora, que é o seguinte, deixa eu remover as regras antigas que a gente tinha, né? Então, ó, no edit a gente tinha essa regra, eu vou tirar, tá? Vou tirar aqui e vou tirar aqui, ok? E vou comentar também esse ponto aqui. Simplesmente, o que eu espero é o seguinte, se a pessoa tentar editar um registro que não foi ela que fez, a aplicação vai sinalizar, tá? Então, vamos aqui ver. Beleza. Então, vamos analisar função por função que nós temos aqui autorizada para ser utilizada, né? E a regra associada a ela, ok? Então, ó, o usuário está logado, esse é o primeiro ponto. As validações nesse momento aqui, com relação à autorização, elas vão levar em consideração que o usuário já está logado, esse usuário 2 aqui. A primeira regra que eu estou testando é a regra onde eu tento mostrar todos os registros da aplicação, que é o barra autores, né? E essa regra, para essa rota barra autores, se a gente olhar na listagem lá de regras, deixa eu ver aqui, ó. Essa regra que eu tento ver todos os autores, ela está aqui, ó, nessa rota aqui, tá? Então, a regra que é aplicada para quando eu tento ver, né, a barra autores, ou seja, o index da minha aplicação, a função index aqui do controlador, quando eu tento ver essa função index, a regra que é aplicada é essa aqui, ó, view n, tá? Essa view n, ela está definida na política aqui, ó, tá? View n. Beleza. Então, vamos fazer um teste, vamos ver se a gente consegue enganar aqui a aplicação e botar falso para não permitir que a pessoa não veja isso aqui. Tá, ó. Como eu alterei a regra para false, aqui, ó, ele já não permite que mesmo o usuário conectado, ele veja o conteúdo, tá? Então, deixa eu reverter aqui. Tá verdadeiro, né? Beleza. Quando eu atualizo, ele volta. O que acontece nessa regra? Essa regra, ela é muito, muito simples. O formato que ela está escrita aqui, né, para vocês. Que é o seguinte. Essa função ela vai receber o usuário atual do sistema e ela vai retornar verdadeiro. Então, como ela vai retornar verdadeiro, isso significa que sempre o usuário logado ele está autorizado a ver todas as informações aqui, a listagem, né, no caso, dos autores, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou usar essa função dd aqui para tentar interromper a execução dessa função quando o usuário for lá validar, né, o registro dele.
Vamos ver o que acontece. Ó, quando eu tento executar a função, ele chega nesse ponto da aplicação 23 e ele mostra os dados do usuário através da função dd. Ó. Então, ele mostra todas as informações do usuário atual. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Ó. Usuário 2, o e-mail dele, a data de criação dele lá no banco de dados, a senha está aqui com um hash, enfim. Então, a regra está realmente sendo aplicada para essa primeira rota, tá? Cadê? Deixa eu salvar aqui o arquivo. Mostrei aqui, tá? A segunda regra, pessoal, ela diz respeito à rota relacionada a mostrar um único registro, né? Que seria a rota show, tá? Que é essa segunda rota aqui, ó. Que é uma rota também do tipo get, né? E aí, ó, essa rota aqui do tipo get, show, né? Autor.show, que está associada aqui a esse URI aqui, ó, autor barra e a informação de um autor, o código dele lá no banco de dados, ela tem uma regra chamada view, tá? Essa regra view associada a esse registro, tá? E aí, se a gente vier aqui no arquivo policy, na policy de autor, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, view, né? E essa função view aqui, ela já é diferente da primeira porque ela recebe dois registros, ó, duas variáveis, né? Um usuário e um autor, tá? E aí, para facilitar o uso, né, da aplicação por qualquer pessoa, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ver o registro porque, novamente, a função retorna verdadeiro, ou seja, independentemente de quem criou esse registro, eu vou sempre acessar ele, tá? Eu sempre consigo acessar ele. Se eu alterar aqui para falso, também, talvez eu já não possa fazer isso, ok? Eu não consigo ver o registro. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou fazer um operador, chama operador ternário, que é o seguinte: ele faz a avaliação da expressão lógica. Se ela for verdadeira, ele vai retornar um determinado argumento. Eu vou copiar daqui, ó, que já tenho até feito isso antes. Por exemplo, se essa expressão aqui for verdadeira, ele retorna o acesso de fato, né? E se essa expressão aqui, o resultado dela for falso, ela vai retornar uma mensagem, né? E aí eu vou fazer o seguinte: você não tem acesso a esse curso. Pronto, então tá aqui. Funciona a visualização geral, né? E aí, como se trata da função view, que está associada à função show do meu controlador, que é essa função aqui, ó, a gente já está nesse ponto aqui. Cadê a função show? Aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou tentar, ó, acessar, ele vai dizer a mensagenzinha que eu coloquei lá em português: você não tem acesso a esse recurso. Se eu alterar essa expressão aqui para verdadeiro, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai mostrar a informação. Agora vamos ver o seguinte: eu não sei se esse registro, quem criou foi esse usuário, tá? Se eu colocasse uma regra mais detalhada, eu poderia dizer o seguinte, ó, usuário id é igual a autor.userid, tá? Vamos ver se eu consigo acessar. Ó, eu não consigo acessar esse registro porque certamente esse autor 1 aqui ele não foi criado pelo usuário 2, tá? Deixa eu abrir o PHP admin para a gente só checar lá depois essas informações. Então, eu já estou conseguindo restringir alguns pontos com um certo controle, tá? Como essa informação aqui de visualização eu considero que qualquer usuário poderia ver, eu vou definir isso como verdadeiro mesmo e qualquer pessoa pode acessar esse recurso, tá? Não teria problema aí a pessoa acessar isso. Então, tá aqui, ó, posso acessar, tá? E aí eu vou chegar num ponto que é um dos pontos que deu problema quando a gente foi discutir isso anteriormente, que é o seguinte, ó, vocês estão vendo que a função show aqui ela recebe um autor, né? E aí eu vou reverter ela para o formato antigo que eu vinha utilizando antes de usar as autorizações para ver o que acontece, tá? Então ele vai receber um ID, tá? Esse ID ele está lá no formulário configurado, que é aqui, ó, cadê? Aqui, exatamente nesse ponto aqui. Esse trecho do código ele diz respeito à configuração desse link
e a informação necessária para acessar a função show, tá? Então tem aqui o ID. Vamos ver se esse ID que vai chegar na função show do controlador nesse ponto vai permitir que eu acesse o recurso, tá? Considerando que, pela minha política, qualquer pessoa pode acessar esse recurso, né? Aqui na função view está dizendo que qualquer pessoa pode acessar esse recurso. Tá, ó. Aí ele está dizendo, ó, essa ação é não autorizada. Então, esse ponto aqui ele é crucial para a falha que a gente teve. Por quê? Porque ó, a regra está dizendo o seguinte: qualquer pessoa pode acessar esse recurso, tá? Aqui na função show eu não tenho nenhuma linha de código que faça uma verificação de credencial, nada disso, e mesmo assim eu estou tendo problema para acessar a informação que em teoria tem acesso público. Isso acontece por essa razão aqui, ó. Como a gente vinculou, né, aqui no início, ó, a política, né, para esse autor aqui, a gente tem uma política, a gente vinculou ela aqui através do construtor. Então, o que o Laravel vai tentar fazer aqui é fazer isso aqui, ó, forçar isso aqui, implicit model bind, tá? Que é a vinculação implícita. E aí, quando ele tenta fazer a aplicação da regra de negócio, não, da autorização aqui, ele não encontra, tá, a variável correta para fazer o teste, né, para saber se a pessoa pode de fato entrar. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui, ó, autor e dizer a variável com o nome autor, tá? Aí eu faço a remoção dessa linha e eu consigo acessar agora o recurso. Então foi exatamente esse pequeno detalhe que comprometeu toda a explicação que a gente estava tendo na última quinta-feira, se eu não me engano, tá? Então, um detalhe que passa bem despercebido lá na documentação do Laravel, tá? E aí, por desatenção, a gente pode ficar perdido um tempo nisso aqui, sem saber de fato o que está acontecendo, tá? Se eu tentasse fazer algumas alterações, eu vou chamar isso aqui de variável, tá? Vamos ver o que acontece aqui se eu alterar o nome dessa variável. Ó, novamente, ele não permite que eu acesse esse recurso, tá? Então, deixa eu colocar aqui autor. Beleza, eu tenho o nome da variável autor, eu vou tirar o tipo dela aqui para fazer um teste. Vamos ver se eu consigo acessar essa informação aqui, tá? Novamente, eu não consigo fazer isso, tá? Por que que essa relação ela tá tão assim rígida, né? Isso aí é da construção do framework. Para esse caso específico aqui, onde eu vinculo essa política aqui com esse controlador de autores, tá? Faço essa vinculação aqui através dessa chamada de autorização de recurso no construtor desse controlador, ele acaba fazendo esse tipo de construção, tá? E aí, isso é da construção do framework que a gente fica meio que sem ter muito o que fazer nesse ponto, tá? Quando a gente for tratar, por exemplo, a função edit, mais adiante, ó, vocês vão perceber que eu tenho que alterar essa informação aqui. Então, se eu removesse as autorizações que eu estou colocando aqui através dessa policy, esse ID aqui não ia ter problema não, ia funcionar porque anteriormente já estava funcionando, né? Estava sem problema nenhum. Mas agora a gente tem esse detalhe, tá? Porque eu estou trabalhando com esse controlador do tipo recurso aqui, tá? Através dessa policy também que vai ser aplicada a esse controlador. Então, eu vou continuar, né? Deixa eu ver se já posso visualizar. Tá, beleza, eu posso visualizar a informação. Editar eu não posso porque não foi esse usuário que fez o registro, tá? Deixa eu ver aqui nas diretivas do Blade, tá? Eu vou ter que remover isso aqui também. Então tá. Editar de forma nenhuma eu poderia porque não foi esse usuário que criou esse registro. Então deixa eu ver o outro usuário que criou esse registro para a gente bloquear e desbloquear ele através dessas políticas aqui. Tá. Então, ó, cadê? Quem foi que criou esse usuário aqui? Esse autor. Deixa eu ver no banco de dados, porque eu nem lembro mais. Tá. Autores. Foi o usuário cujo ID é igual a 1, né? Então eu não sei qual foi o usuário cujo ID é igual a 1. Foi o usuário. Então vamos lá, o usuário, a matrícula dele é qual?
uma sequência de números, tá? Então eu vou sair, vou entrar com o usuário 1 para facilitar o trabalho ali. Então tá, pronto. Então tá aí. Tá habilitado aqui os links, as ações, né, editar e remover, porque essa construção aqui é no Blade. Eu vou remover a diretiva aqui do Blade, tá? Que é o seguinte. E vou ver tudo de uma vez. Vou fazer assim. Aí, mini paciência aqui, pronto. Tá. Eu removi aqui do template, né? As restrições que a gente aplicava aqui à construção da interface. Então, qualquer usuário, se ele chegar nesse ponto da aplicação, esses links vão estar ativos, tá? E aí o seguinte, ó, como na nossa aplicação a gente tem uma política também para a parte de edição de informação, tá? E aí é necessário voltar lá na tabelinha da documentação para a gente entender a nomenclatura, né? A gente tem o seguinte, ó. Se eu vou tentar acessar a função edit do controlador, que é essa função aqui, ó, função edit, que ela permite retornar para a gente um formulário com as informações do autor, a regra, né, na política que eu estou aplicando, ela está definida lá na função update do arquivo policy, tá? Então é nessa função aqui, ó. A função edit do meu controlador, ela é autorizada aqui, ó. Então é esse ponto que eu defino a regra de a autorização para o registro, tá? Então vamos ver o seguinte, ó. Esse registro aqui, autor 1, ele foi criado por esse usuário 1. Então, em teoria, pela regra que eu tenho aqui, tem que ser permitido que o usuário edite o registro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Novamente, eu tenho um problema de autorização. Só que esse problema de autorização, ele não é devido à regra que está aqui posta, né? Não é devido a essa regra. É devido a esse probleminha que a gente tinha da sintaxe aqui da função edit. Como eu vinculei a policy com o controlador, eu tenho que corrigir isso aqui, tá? E aí eu removo aqui, tá? Pronto. Vai funcionar perfeitamente agora, tá? Aqui, ó, consigo acessar o meu formulário de edição, tá? E aí vamos se aprofundar um pouco mais nessa modificação que eu fiz, porque ela pode levar, né, gerar erros mais adiante. Por exemplo, ó, antes estava assim, né? E aí, devido a essa vinculação implícita dos registros, né, que eu tenho que colocar aqui o nome da variável, a variável que o nome é autor e o nome da classe, e aqui na função edit, da forma antiga que a gente estava fazendo, só tem o ID, tá? É importante observar o seguinte, eu vou ter que alterar isso aqui, né, para entrar em conformidade com o funcionamento do framework para a colocação da política, tá? Mas eu não vou precisar alterar o HTML, né? O template blade que está definido a URL, o link, né? Para a função de editar aqui, ó. Por exemplo, eu vou abrir o arquivo home.blade e a gente vai checar nesse ponto aqui da edição, que é esse link mesmo aqui, ó, tá? Que a gente acabou de alterar. Então o link está aqui, ó. Eu vou passar da mesma forma que eu estava fazendo antes. Eu vou passar um ID, né, o registro, o número do registro lá, que no caso para esse registro ali seria, esse autor só tem um, né? Seria o número, cadê? Seria o número 8, tá? Então se a gente for esmiuçar aqui esse código HTML gerado, o que a gente vai ter aqui é o número 8, como pode ser observado aqui em destaque, tá? Ó, o número 8, ok? Que é o valor do registro relacionado o ID do registro relacionado a toda essa informação aqui que está nessa linha da tabela, tá?
E aí a gente tem a rota autor barra o ID barra edit, que está nesse ponto aqui, ó. Cadê a rota? Aqui. Então tá aí, ó. Tá? E aí, se a gente for observar essa rota de edição, o 8 ele vai ficar no lugar desse parâmetro aqui, tá? E a regra que a gente tem associada a essa rota edit, né, é o update. Então, o update está definido aqui, nesse ponto, e a gente só precisa adequar isso aqui, tá? E eu estou fazendo essa adequação porque eu vinha trabalhando com um formato diferente até esse momento que eu precisei aplicar a política, né? Por isso que eu estou fazendo essa adequação. Fazendo essa adequação, a aplicação volta a funcionar. Aqui, ó, ele consegue permitir que o usuário que criou o registro faça a alteração do mesmo, tá? E ele vai vamos conseguir realizar aqui a verificação de autorização do usuário para realizar essa tarefa, tá? Ok? Aí, ó, antes, quando a gente estava usando o gate, tem uns comentários aqui, a gente tinha uma informação que era o seguinte, ó, se o usuário não tivesse autorizado a realizar a operação, eu retornava uma mensagem dizendo, esse registro não é seu, tá? Eu posso pegar essa informação aqui e colocar para o usuário dizendo o seguinte, ó, este registro não. Então, se o usuário tentasse alterar um registro que não é dele, ele receberia a mensagem, essa mensagem aqui, tá? Beleza, então vamos continuar aqui para deixar esse controlador funcionando perfeitamente bem para o usuário que está conectado no sistema. A próxima operação que a gente precisa checar aqui, tá? É o seguinte, ó. E aí um outro ponto importante, continuando nessa parte do edit, né, antes de eu passar para a próxima, é o seguinte, ó, como a função de edição, né, a funcionalidade de editar um registro, ela compreende duas funções no controlador, que é edit e update. Edit para pegar o formulário, né, que é esse formulário aqui, aliás, esse aqui, ó, tá? Para pegar esse formulário aqui. A outra operação, que é a operação update, é a que de fato vai pegar as informações que você alterou aqui e colocar lá no registro no banco de dados, que é esse ponto aqui. Aí é feito validação e tal, e o registro é salvo no banco de dados, tá? Aqui tem um outro ponto que poderia gerar dúvida, que é o seguinte, ó, update ele também trabalha com o ID do registro, como o edit trabalhava antes. Será que se eu mandar o formulário aqui, enviar, ele vai fazer a atualização ou ele vai esbarrar nesse problema aqui dessa nomenclatura, tá? Será que vai acontecer isso? Seria uma pergunta interessante, tá? Então vamos fazer o teste aqui. Deixa eu alterar o autor 1 para autor número 1, que é o nome dele, né? Número 1, autor número 1. Vamos enviar o formulário. Ó, a gente tem um problema de autorização novamente. E por que isso acontece? Por conta dessa nomenclatura que eu vou precisar alterar também, tá? Qual seria a regra que seria aplicada aqui a esse registro de atualização lá no meu arquivo de políticas? Seria a mesma que foi aplicada para a rota edit, tá? Porque na tabelinha a gente tem dizendo aqui o seguinte, ó, a política chamada de update, ela é relacionada a duas funções do controlador, edit e update. Então é a mesma coisa. Se o usuário criou o registro, ele pode atualizar o registro, né? Só que essa falha que está dando aqui, falha não, né? Esse bloqueio aqui devido à autorização, ela está acontecendo porque na função update a gente precisa fazer essa pequena alteração. Então, se eu faço isso, se supõe que eu estou passando aqui um registro lá do banco de dados, né? Que é o que eu tinha explicado lá no início, autor. Então, se eu estou fazendo isso aqui, ó, eu vou eliminar uma linha desse procedimento aqui, que é o seguinte, ó. Na verdade, eu vou eliminar duas, né? Porque essa aqui é uma autorização antiga, tá? Que a gente tinha, e eu vou eliminar a busca pelo registro no banco de dados. Eu não preciso buscar um autor do banco de dados, porque ele já está sendo passado aqui na função. Então, eu elimino essas duas linhas aqui, tá? Essa linha 151 é de um outro mecanismo de autorização que a gente estava utilizando anteriormente.
eu acredito. Não foi o que eu coloquei agora ainda, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre isso também, mas em outro momento. Eu vou excluir isso daqui porque não vai ficar legal para a explicação. Então tá. Então, ó, como eu estou passando registro, eu não preciso fazer a busca por ele aqui. Então vamos fazer o teste agora, né? Tá. Consegui fazer a alteração aqui, o autor número 1. Isso aconteceu simplesmente por essa alteração que eu fiz. O mesmo que aconteceu com o formulário de edição, tá? A mesma coisa aconteceu. Então, qual é o outro ponto que falta a gente checar por autorização? Faltam dois pontos, que é destruir um registro, tá? E criar um registro. Então, a gente precisa criar um registro e precisa destruir um registro, tá? Eu vou criar primeiro o registro, né? Acho que é melhor fazer essa parte aqui primeiro, tá? Então, qual é a política que está relacionada a criar um registro, tá? É essa política aqui chamada de create. Ela está relacionada tanto à função create do controlador quanto à função store do mesmo controlador, né? Então, qual é essa função create lá nas minhas políticas? A função create é simplesmente essa, ó. Qualquer usuário que estiver logado no sistema, ele vai poder criar um usuário, tá? Como é que eu faço o teste? Simplesmente clico aqui no link que a gente tinha antes. Então tá aí, ó, posso criar. Se eu alterar isso aqui para false, como a gente fez com os casos anteriores, não vai ser permitido. Ah, mas tem certeza que esse problema de autorização aqui é de fato relacionado a essa regra? Vamos fazer um teste para ver se de fato é isso que está acontecendo, tá? Que eu vou dizer que você pode criar registros. Então, deixa eu atualizar aqui. Tá aqui, ó. Você não pode criar registros, mas se eu alterar para verdadeiro, eu simplesmente vou, tá? Cadê? Simplesmente vou ser permitido aqui criar registros a hora que eu quiser, tá? Beleza, então o primeiro ponto é esse, criar um registro. Vou colocar aqui autor número 2. 2, autor 2. Enviar essa informação para lá. Tá aqui salvo, né? Sem nenhum problema. Por que eu não tenho um problema aqui com a função store, tá? Porque a função store ela simplesmente recebe a requisição, né? Eu pego essas informações da requisição aqui, ó, valido. Se a validação estiver ok, eu prossigo para a criação do registro e salvo no banco de dados. Então, como se trata também a função store, se trata de uma função do tipo post, eu só consigo acessar ela através desse envio de formulário, né? Indicando que o formulário é do tipo post. Eu não consigo acessar ela, por exemplo, sei lá, com store aqui, tá? Não é essa rota, mas por exemplo, não conseguiria fazer isso lá na barra de navegação. Beleza, então eu posso fazer o controle aqui de quem cria e não cria um determinado registro através dessa regra. Por exemplo, aqui no nos nossos usuários, né? A gente tem um atributo chamado admin, tá? A gente pode explorar isso em algum momento. Todos os registros de usuários do sistema, o usuário 1 que está logado agora, o 2, esse usuário 88, eles são admin igual a 0 aqui. Então eu poderia fingir que o superusuário do sistema ele ficaria com admin igual a 1. Aí eu poderia aplicar uma regra que só quem pode criar um registro seria um superusuário, ou melhor, só quem pode editar um registro seria um superusuário, poderia usar esse recurso. Mas por hora, qualquer pessoa que tiver logado no sistema, ele cria quantos registros ele quiser, tá? E ele pode alterar os próprios registros também, ok? Beleza. Então, prosseguindo aqui, a última operação que falta incluir dentro dessa política que a gente tem, né, desse autor policy aqui, é o de destruir os registros. Existe já uma política definida para isso, ó, implementada, que é o seguinte, isso aqui também fui eu que implementei, tá? Não vem dessa forma não. Aqui diz o seguinte, se o ID do usuário que está tentando destruir o registro é igual
esse user ID aqui do registro que ele quer destruir, ou seja, se for ele que criou esse registro autor, ele vai poder destruir ele, tá? E aí, essa é a regra. Como a gente tem no controlador, isso vale para todas as funções do controlador. Como a gente tem essa função aqui, ó, no construtor, authorize resource, né? Autoriza recurso, ela está sendo aplicada para todas essas funções, inclusive para a função destroy, tá? Se a gente olhar nas rotas, a função destroy aqui, ó, tá? Ela está dizendo o seguinte, se eu posso remover, né? Can delete, tá? E aí, se a pessoa tiver logado no sistema, ele vai poder remover o registro que ele criou. E a gente vai ver o mesmo problema que tinha anteriormente. Ó. O usuário 1 ele criou esse registro aqui, ó. Só que ele não vai poder destruir isso, tá? Ele não vai passar na regra de autorização lá, de permissão, né? Digamos assim. Um pouco lento aí. Cadê? O que foi que aconteceu aqui? Mandar editar. Deixa eu tentar aqui novamente. Vamos lá. Remover o registro, né? Que é o que eu estou tentando aqui. Um pouco lento, não estou conseguindo entender por quê. Tá. Então tá. Tento remover o registro, não consigo fazer isso. Novamente, pessoal, o problema não está lá na regra de validação, porque a gente tem certeza que foi o usuário 1 que criou esse registro, né? E aí o problema está aqui, ó, novamente. Questão de nomenclatura, né? Então, vou alterar isso aqui. E aí, como eu alterei, eu não preciso fazer a busca no banco de dados. Simplesmente pego o autor, removo e redireciono para o index. Então tá aí, ó. Posso remover os registros lá do banco de dados, tá? Isso aqui completa a primeira parte desse ciclo de permissões que são aplicadas a isso aqui, ó, tá? Um controlador do tipo recurso, tá? E eu vou fazer essa autorização também através, né, dessa função para vincular todo esse controlador a essa política aqui chamada author policy, né? Lembrando que lá no arquivo author service provider a gente tem a vinculação da política com com o modelo, né? Com essa classe autor que a gente tem aí. E aí o que vai acontecer agora é uma coisa bem curiosa, né? Essas operações todas que eu tentei fazer aqui, elas foram feitas com o usuário logado, né? O que acontece, então, se eu tentar fazer com um usuário, aliás, com um acesso público, né? Sem um usuário estar logado. Eu vou sair aqui do sistema, tá? Vou entrar, aliás, eu vou tentar ver a lista de autores, tá? Aqui, digitar o URL aqui. Quando eu tento acessar a lista de autores, ele vai dizer que essa ação ela não é autorizada, tá? O que é que acontece nesse ponto aqui? O que acontece nesse ponto é que essa autorização, da forma como ela está aqui, ela vai ser aplicada e vai considerar sempre que você está logado no sistema. Se você não está logado no sistema, ela já vai barrar qualquer tentativa de acessar qualquer dessas funções aqui, ó, que eu tenho no controlador, tá? E aí, uma possibilidade da gente controlar isso aqui, e aí é um outro ponto curioso, da documentação do Laravel, que embora seja muito boa em alguns aspectos, em outros deixa bastante a desejar, é isso, ó. Esse terceiro parâmetro da função que eu vinculo a política com esse controlador, esse terceiro parâmetro aqui, ele vai indicar algumas dessas funções do controlador que
elas podem ter acesso público, independente do usuário estar logado ou não, tá? E aí eu posso indicar o seguinte aqui, index e show, tá? Então, eu tenho duas funções no meu controlador, index e show, aliás, essa não, essa é create, né? E show, tá? Que eu quero dizer o seguinte, ó, essas funções aí, essa funcionalidade aí, ela tem que ser pública, e não precisa estar logado para a pessoa verificar a informação lá, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, agora eu consigo ver. Não tem usuário logado no sistema, tá? Então, eu adiciono uma excepcionalidade aqui para duas funções do controlador, a função index e a função show. A função index, ela é para mostrar, na nossa programação aqui, para mostrar tudo que tiver de registro relacionado ao autor. A função show é para mostrar um registro específico, ó, e aí eu posso ver esse registro específico. Se a gente quiser ver o efeito disso nas rotas, a gente pode fazer o seguinte, ó, e ver as diferenças quando você ativa e quando você desativa essa opção aqui do controlador, tá? Deixa eu listar as rotas para vocês observarem. Ó, aqui eu vou selecionar todas as rotas associadas a esse controlador de autor. Só tem duas rotas que eu não tenho middleware aqui aplicando nenhuma regra, nem o auth, né, que seria o de autenticar o usuário, né, dele logar no sistema, nem esse outro middleware aqui, can, que ele está associado às políticas que a gente acabou de fazer. São quais as rotas? São as rotas, seria a rota index, né, que é essa rota barra autores, associada à função index do controlador, e a função show, que também, né, está lá no controlador, seria autor barra e o ID do autor que eu quero ver. O nome dela é autor.show, autores.show, e eu tenho aqui a função show do controlador. Então, ó, essas duas funções aqui, se a gente olhar na coluna do middleware, elas não têm nenhuma regra adicional. Se eu viesse aqui, por exemplo, eliminasse a função show dessa excepcionalidade que eu apliquei aqui, dessa exceção, digamos assim, quando eu executar a listagem de rotas, vocês vão ver que a função show ela mudou de aspecto aqui na coluna do middleware. Ela passou a exigir esse middleware can e incluir a política chamada view, né? E esse parâmetro aqui autor, que é para indicar o registro autor associado a essa regra, tá? Então tem essas diferenças. Só que o seguinte, como a aplicação ela pode, o objetivo dela seja cadastrar autores, deixar essas informações para acesso público, né? Algumas informações, nome, e-mail, essas coisas, eu teria que acessar essas informações sem estar logado. Os autores eu já consigo ver porque eu coloquei aqui, ó, né? Como uma exceção. Só que se eu clicar aqui no link, ó, eu não vou ser autorizado. Então eu quero mostrar a informação de um autor individual. Eu vou lá e indico qual a função do controlador que eu vou colocar como exceção da minha política definida no arquivo policy. Então, eu consigo acessar livremente aí o registro agora, tá? Agora, se eu tentasse criar, o que é que acontece se eu tentasse criar um registro sem estar logado no sistema? Ele não vai permitir que eu faça isso, tá? Porque, cadê aqui? Tá. Tem dois motivos, né? O primeiro é que eu tenho um middleware de autenticação. Eu preciso estar logado no sistema para fazer algumas operações, tá? O segundo seria que essas operações que eu fosse tentar fazer de criação, edição ou remoção de registro, elas precisariam passar por essa autorização. Então, eu tenho aqui basicamente dois filtros, né, que eliminam a possibilidade de você criar um registro sem estar logado no sistema. Por exemplo, eu não consigo fazer nada sem estar logado no sistema. Deixa eu fazer um teste aqui, né, para a gente não ficar na dúvida. E se eu removesse essa necessidade de fazer login no sistema? Será que eu consigo? Ó, quando eu comentei a linha aqui, ó, 19 até 22, eu estou indicando para o Laravel que, em teoria, as rotas que eu tiver aqui dentro do controlador eu posso acessar sem estar logado no sistema. Ó, a segunda barreira, né, que impede eu mexer nos registros aqui está sendo aplicada, que é exatamente a da política de autorização, tá? Então eu tenho basicamente aí dois filtros aplicados
para restringir que um usuário, aliás, que uma pessoa não logada no sistema, né, um usuário anônimo, digamos assim, não consiga mexer nos registros, tá? Então, beleza. Essa é uma primeira parte onde eu posso aplicar todas essas regras através do controlador, tá? E aí tem uma outra opção, deixa eu checar aqui no meu roteiro, tá? Para ver qual é o melhor de iniciar. Vai ser via middleware. Pronto. Via middleware, beleza. Ok. Então tá. Então o segundo ponto que eu vou mostrar agora vai ser via middleware, tá? Que é o seguinte: a gente pode definir essas autorizações em outro ponto. Eu não precisaria fazer essas configurações aqui, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: vou comentar isso aqui para desbloquear a aplicação dessas autorizações, ok? Então eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, essas definições das funções do mesmo jeito. Eu vou eliminar também essa política aqui, ó, do arquivo of service provider, tá? Vou desvincular isso aqui para ver o que acontece. E as políticas elas vão continuar aí do mesmo jeito. Então, eu eliminei, tá? Se vocês observarem, eu eliminei qualquer vinculação que existisse aí da política com essas operações que a gente tem para esse controlador de autores, tá? Então, eu posso editar, será? Aí eu precisaria estar logado. Então, deixa eu logar aqui. Vou logar com o usuário 888, que ele não tem o registro. Tá. Ok. Esse registro número 2, se a gente for observar quem criou ele lá no banco de dados, só para garantir aqui. Cadê? Vamos lá. Cadê os registros? Não, usuários não, autores. Daqui, ó. Esse ID número 9, o autor número 2, que está aqui na nossa interface, quem criou ele foi o usuário ID1, tá? Esse usuário ID1, dele, esse usuário ID1 é esse aqui, ó, que é o usuário da matrícula 11, chamado usuário 1. Eu estou logado com o usuário 88. Então, quando a gente tinha a aplicação das regras, né, de autorização, de permissões aí, eu não poderia editar esse registro, mas eu posso. Por quê? Porque eu removi, né? Eu removi, desvinculei a política do modelo, né, o autor policy de autor aqui, no arquivo Auth Service Provider, e no controlador eu tirei lá do construtor, comentei a linha aqui 28 a 32. Então não existe mais regra de autorização aplicada a nada aí, tá? Que é isso aqui. Vamos fazer um teste aqui. Cadê? Aqui, ó. Não existe mais. Cadê? Só para autores, né? As de autores, ó. Todas essas rotas aqui. Se a gente observar aqui no middleware, não tem mais nenhuma regra do tipo can, tá? Então, tá tudo liberado aí para quem tiver logado. Eu posso remover o registro de quem eu quiser. Uma outra opção, pessoal, para a gente aplicar também essas regras, elas podem ser feitas lá no arquivo web.php. Em que situação? Eu já tenho comentado aqui as rotas, que é o seguinte, ó, a gente está trabalhando com um controlador do tipo recurso, mas esse controlador do tipo recurso, se a gente quiser, a gente pode desmembrar ele nesse conjunto de rotas que eu vou habilitar agora, tá? Então, eu tenho aqui todas as rotas da minha aplicação, certo? Mesmo assim, ó, se vocês observarem, eu tenho, acho que está faltando tomar água, esqueci de pegar. Tá, vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu tenho todas as minhas rotas definidas nesse ponto aqui, tá? E aí deixa eu ver uma coisa aqui antes da gente começar. Será que eu consigo acessar todos os autores? Consigo. Será que eu consigo criar um autor sem estar logado? Não consigo, né? Será que eu consigo editar? Não consigo, ok? Por quê? Porque aqui na nossa definição de controlador, a gente aplicou essas regras aqui, tá?
E aí, ó, aqui não tem index nem tem show, então eu posso ver como usuário externo, né? Alguém que não está logado no sistema, eu posso continuar vendo esses registros. Então tá tudo normal aí. O que eu posso fazer aqui, pessoal, é o seguinte, ó, uma forma de escrever uma regra de validação, por exemplo, imagine que, deixa eu logar no sistema que fica mais claro. Imagine que o usuário 8888 vai tentar alterar o registro de usuário chamado usuário 1, tá? Esse registro ele é de usuário 1, a gente já viu isso. Quem está logado é o 888. Será que ele pode editar? Olha, ele está podendo editar. Que história é essa? Não é para acontecer isso, tá? Então, no formulário edit aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar um middleware. Middleware vai ser can, né? Que é esse mesmo middleware que eu estou escrevendo aqui, tá? É o que aparece nas rotas quando a gente verifica se existe alguma regra. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, can, dois pontos, update, e aí eu vou usar o termozinho aqui, ó, autor, tá? Que é a informação que vai ser, essa informação aqui, ó, autor, que vai ser passada para a função lá do controlador. Então, quando eu aplicar essa regra, a gente vai observar o seguinte, ó, a rota chamada edit, cadê? Tá aqui. A rota chamada edit, ela não tem nenhuma regra de autorização, né, de permissão de usuário. Vamos ver se com essa linha de código que eu adicionei aqui, ó, do middleware, se essa situação mudou. Deixa eu colocar a rota aqui, tá. Observe que já tem uma diferença aqui, ó. Lá na coluna do middleware, a gente tem o update aqui como sendo uma nova regra aplicada a essa rota. Então, se o usuário 88 tenta alterar esse registro aqui de um outro usuário que a gente nem sabe qual é do sistema, ó, ele vai bloquear. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque eu apliquei uma regra aqui, tá? Chamada update. Essa regra update, ela está lá definida no arquivo policy, ó. Cadê? Aqui, policy, update. E a informação que ela diz para a gente é essa, ó, esse registro não é seu, você não pode fazer isso. Então, pessoal, essa é uma outra forma de você aplicar essa regra para os usuários, tá? Por exemplo, deixa eu ver uma outra regra aqui que eu posso aplicar relacionada a destruir, tá? Se eu clicar aqui para destruir, da forma que está aqui, o registro esse registro número 2, que não foi criado por esse autor, ele vai ser destruído, tá? Eu vou destruir aqui, não tem problema não. Ó, removi um registro que não fui eu que criei. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Beleza, eu vou criar aqui um novo autor, né? Autor 88, tá? E aí o autor 88, eu chamar ele de autor 88, arroba autor 88, ok? E vou enviar a informação. Cadastrei o usuário aqui, tá? Aí eu vou logar com outra pessoa aqui. Vou entrar no registro. 3. E vou tentar, aí não vou tentar remover, tá? Primeiro eu vou aplicar a regra aqui, que é o seguinte, ó, middleware and delete, né? Delete, e passar aqui o autor, tá? E aí, em teoria, esse usuário 1, ele não pode remover o registro que outro usuário criou, né? Vamos ver se a regra vai funcionar. Aqui, ó. Esta operação não é autorizada, tá? Só que deixa eu checar uma coisa aqui, porque talvez esteja havendo um pequeno... Não, é isso mesmo. Deixa eu só checar se ele está aplicando a regra correta, né? Pode ser que tenha havido algum erro de... Você não pode remover este registro. Pronto. Vamos ver se é essa resposta que a gente vai obter quando tentar remover um registro, tá? Então vamos lá. Ó, você não pode remover esse registro. Por quê? Porque eu coloquei aqui a regra
aplicada a essa rota aqui, tá? E aí eu posso, por exemplo, update, eu vou aplicar também aqui a minha função store não, a minha função update mesmo, aqui, tá? Já que essa função update, ela está relacionada tanto a recuperar o formulário para edição, quanto submeter informação. O create aqui eu vou deixar livre, né? Qualquer pessoa pode criar, desde que ele esteja logado no sistema, ok? Que mais eu preciso aplicar? Basicamente essas regras aqui, tá? Então eu teria essas opções aí para fazer a validação, tá? Então eu posso mostrar. Se eu quisesse, por exemplo, não deixar ninguém ver aliás, se eu quisesse restringir essa rota aqui para ver o registro individual, tá? Eu poderia aplicar na função show aqui, esse middleware, tá? Com a política, né, sendo esse segundo parâmetro aqui, a política apropriada que ele iria remover essa opção aí, tá? Deixa eu ver mais. Isso aqui, pessoal, que eu mostrei, acabei de mostrar, é quando você faz a aplicação, tá? Aplica essas regras de autorização via middleware, tá? Primeiro que a gente fez o teste, né, que terminou quase agora, foi via controlador do tipo recurso, que tem que considerar essa tabelinha. Depois a gente aplicou via middleware, tá? Tem mais opções, se a gente quiser fazer isso, que é o seguinte, ó. A gente poderia fazer através de uma função chamada, cadê aqui? Essa função aqui, ó, diz a regra e, se for necessário, passa alguma informação para cá, tá? Isso aí é via essa função de autorização, ok? Mas, bem, eu acho que isso aqui já dá para fazer um bom desenvolvimento, né, considerando essas regras. E aí, pessoal, um ponto importante é o seguinte, ó, que a gente pode considerar aqui, tá? Essa política que eu criei aqui, como eu criei ela inicialmente usando o comando, né, associando ela a um modelo, né, vocês viram que eu criei uma outra política vazia que não tem nenhuma função. Como eu criei essa política, ela já vem com esses nomes definidos, tá? E esses nomes aqui acabam sendo o nome das regras que a gente tem, ó. Quando eu coloco, por exemplo, aqui na função destroy do web.php, cadê? Aqui, ó. Quando eu digo o middleware can e eu digo que o nome da política é delete, esse nome aqui ele não é à toa, tá? Esse nome ele vai ser extraído daqui, ó, essa função aqui. Então, isso faz com que a gente pense o seguinte: eu posso criar políticas com nomes específicos, né? Eu posso definir um nome tipo superusuário, posso definir um nome, sei lá, registro público, alguma coisa que faça sentido dentro da aplicação, tá? E aí, esse nome que eu aplico aqui para a função, dentro da política, é o nome que vai ser utilizado, por exemplo, lá no arquivo web.php, para eu fazer a chamada dessa política, quando precisar fazer alguma validação aí com relação a permissões de usuário, autorização, essas coisas, ok? Então, esse sei lá, uma explanação, assim, longa e ao mesmo tempo breve, né? Porque não pega todos os detalhes da parte de autorização, mas pega muitos detalhes que já dá para fazer uma aplicação bacana aí, considerando esse aspecto do framework, tá? Aí vocês têm alguma dúvida, questionamento, observação, sei lá.
Então tá. Beleza. Então eu vou encerrar aqui a gravação.